Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caríssimos fiéis, neste domingo, último de outubro, a Mãe Igreja nos dá a liturgia de Cristo Rei do Universo, para que lembremos a primazia que nosso Senhor tem sobre todas as coisas, visíveis e invisíveis, e que sua autoridade está constituída sobre todo o criado, pois por ele foram feitas todas as coisas, e sem ele não subsiste nada do que foi feito. Por vezes, queridos fiéis, consideramos a paciência divina que permite o mal, que permite a rebeldia, com a ausência de Deus na história, achando que estas permissões que buscam preservar o livre-arbítrio do ser humano, dotado de razão e de faculdades superiores, que esta permissão divina está em si uma indiferença de Deus quanto à história. Não pode ser visto desta forma. Deus ama a sua obra. Deus ama cada pessoa humana. Deus nos destinou a si e constantemente nos chama a si. Cristo quer reinar, seja de modo particular em cada pessoa humana, em cada homem de boa vontade, como em todos os séculos e no conjunto mesmo da história. É o Senhor que quer elevar a obra da história à perfeição, e não devemos confundir sua bondade, sua permissão, sua paciência conosco, com a ausência de sua autoridade, com a ausência de seu reinado. Queridos fiéis, quando vemos o mundo fragmentado, distante de Cristo, alheio e averso a Ele, podemos perguntar: onde está o reinado do Senhor? Onde está o reinado do Senhor nas consciências, na sociedade, na vida cotidiana? Os filhos de Deus foram sequestrados pelas ilusões, e a falta de Cristo no cotidiano, no século, é a própria falta da verdade no século. Olhemos que a crise do reinado de Cristo é a crise da verdade. Aqui está a razão de todo o fragmento do Ocidente cristão. O Ocidente não reconhece mais a verdade porque não reconhece mais a Cristo. Onde está a verdade? Que é a verdade? Vai perguntar o pagão Pilatos ao final deste evangelho. Os pagãos deste século dizem a mesma coisa com escárnio, que é a verdade. Mas, queridos fiéis, responde Santo Agostinho: Cristo é a verdade. Nele está a verdade ontológica e imutável, a verdade que irradia sobre todas as coisas, e tudo distante de Cristo, separado dele, é ilusão e fantasia. Não é assim? Feitos à imagem e semelhança de Deus, se nos aproximamos dele, somos mais semelhantes e mais verdadeiros. Se nos distanciamos de Deus, começa a fragmentar sua semelhança e nos tornamos disformes, ilusórios, falsos. É preciso retornar à verdade para retornar a Cristo. Quantas são as vezes em que uma mãe preocupada com a salvação de seu filho recorre ao sacerdote dizendo: tem tantas dúvidas, está em crise de fé, não aceita mais a disciplina, questiona e questiona tudo. E que pânico invade o coração de uma mãe ou de um pai piedoso que transmitiu a boa disciplina, que transmitiu o dom da fé a seus filhos, quando entram nas questões da verdade. Eu quero saber a verdade.
Dizem os jovens. E que responde o sacerdote? Se quer mesmo saber a verdade, não te preocupe. A verdade é Cristo e quem busca a verdade encontrará Cristo. Assim o vemos em Santa Mônica, tão chorosa pelo seu rebelde Agostinho, que buscava a verdade. E a buscava com a força da juventude, com a sua irresponsabilidade da juventude. Vai repousar o coração de Agostinho naquela verdade eterna, sempre nova e sempre antiga. Tarde te amei, ó verdade. Dirá naquele jardim, em ato de conversão, o grande doutor da igreja. Não, a busca pela verdade, quando honesta, não separa da fé, não distancia da revelação divina, mas torna-se caminho para ela, para darmos a razão de nossa esperança. Mas a busca de uma verdade fantasiosa, a ilusão das ideologias, afastam e aprisionam as consciências, afastam da verdade e aprisionam em uma gaiola intransponível de imanência. O inimigo da verdade é o relativo. Relativo segundo aspectos emocionais transitórios passageiros, uma mentira que se sobrepõe à outra, uma ilusão que toma o lugar da outra, uma ideologia que roga a primazia sobre outra, como uma orla de demônios se impõe sobre outra, porque não existe unidade nem caridade no mal. Aqui, queridos fiéis, percebemos como a primazia de nosso Senhor, seu reinado deve entrar em nossa vida. Tudo em Cristo e nada separado dele. Só em Cristo temos plena liberdade. Só em Cristo somos nós mesmos. Só em Cristo encontramos a verdade. Isto vale para mim e para ti, para os jovens e para os velhos, para os bem convertidos e para aqueles que iniciam o caminho de conversão, para os místicos e por aqueles que ainda andam ao palpa delas na vida espiritual. Cristo precisa reinar sempre e em todas as coisas. Cristo é o rei do sacerdócio. Não pode o Papa, o bispo ou o padre usurparem o lugar de Cristo. São servos. O sacerdócio não é propriedade particular, privada da hierarquia da igreja, é ministério sagrado, serviçal e fiel. O que recebi em tradição, isto lhes transmito. E ninguém está acima da sagrada tradição da igreja, nem o Papa, nem o bispo, e muito menos o pobre padre. Todos são servos dela, servos do sacramento. Cristo é o único rei. Uma das coisas que mais amarga meu coração, nos experimentos litúrgicos que nosso tempo viu e ainda vê, é aquele ato soberbo, absurdo, de remover o sacrário do centro da igreja, jogá-lo para o armário de vassouras e pegar a cadeira do padre e se colocar no lugar do sacrário. Isto me contrai o coração. Não é o lugar do sacerdote. Ali é o lugar do sacerdote. Do lado do altar, vigiando, como ministro. O sacerdote é em persona Christi, deve ser Cristo rei para os fiéis. Não. Cristo é rei na cruz. E é no sacrifício da cruz que o padre deve se pôr no centro do altar, não em outra parte. Como se deforma o sacerdócio quando se quer reinar no lugar de Cristo e não se permite que Cristo reine no sacerdócio, na liturgia, como único protagonista do qual todos nós somos ministros, servidores. Ah, queridos fiéis, como Cristo deve reinar no matrimônio.
O que une o marido e a esposa não é o afeto, não são as predileções, não é o amor humano. O que une o esposo e a esposa é o amor divino, é Cristo mesmo. Tudo no matrimônio deve ser realizado a três: Cristo, esposo e esposa. Todas as decisões da vida matrimonial, do andamento da família, devem estar como serviço a Cristo que reina no lar. A disciplina dos filhos, sua educação, não permitir que se faça a vontade de um ou de outrem, mas somente a vontade de Cristo no cotidiano do lar, na vida da família. Sobre o altar da comunhão familiar, se deve sacrificar constantemente tudo que seja egoísta e impróprio, tudo que seja rebeldia contra o reinado de Cristo, para que nos venha de fato a graça do Senhor, que é benfazeja. Ah, queridos fiéis, como na consagração religiosa, Cristo precisa ser o rei, do monge e da monja, do carmelita, do mendicante. Cristo precisa ser a razão. E o carisma, por mais excelso que seja, por mais que seja divinamente revelado, por mais que o carisma seja favorecido com as graças sobrenaturais de nosso Senhor pelos santos, não está acima de Cristo. Voltar às regras, voltar ao carisma original, sim, sob o reinado de Cristo e nunca separado dele. Em nossa sociedade, em nossas leis, em nosso andamento da vida cotidiana, Cristo precisa tornar a ser rei. A primeira ministra polonesa, Beata, cuja piedade muito admiramos, uma vez respondeu a uma indagação: por que a Polônia não aceita migrantes muçulmanos? Disse Beata: a Polônia tem um rei, é Cristo. Não podemos nós permitir que Alá reine aonde reina Cristo. Um só é o rei da Polônia. Hoje, quando a Europa sofre tanta violência, tanto caos social, devido às aberturas das fronteiras e ao relaxamento das políticas públicas, que tornaram-se anticristãs e favorável a tudo que seja anticristão, que é mais grave que isto, a Polônia passa tranquila e não sofre consequências. Precisamos sim, queridos fiéis, tornar Cristo regente também no nosso cotidiano, na caridade pública, na administração pública. Tudo o que semearmos desse reino que esperamos, deste reino de esperança em terra, é apenas imagem. Pois quando o véu deste mundo se findar, como nos lembra tão bem o apóstolo São Paulo hoje, não importa quais são as ideologias, quais são as disciplinas jurídicas, quais foram os argumentos utilizados por este e por aquele, quando passar a fantasia deste mundo e tudo chegar à sua consumação, só restará Cristo e a Igreja como plenitude da história. Todo o mais desaparecerá. Queira a caridade cristã que nós, sendo cristãos e súditos de Cristo, tornemo-nos também caminho para Ele, a todos que o Senhor nos permitir encontrar no caminho. Que Cristo viva, que Cristo reine e que todo o mal seja destruído. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.